Olá, comandantes, muito bem-vindos aqui a bordo do Lockheed PV-2 Harpoon, mais um avião de Milton Shoup. Este Lockheed Harpoon que foi desenvolvido a partir do Lockheed Model 18, que nós já vimos aqui também, o Lodestar. Até vimos a versão marítima que dá para amarar. Bem, vamos começar, vamos levantar aqui voo, vamos fechar a porta. Este PV-2, que é um conhecido avião com luta e combate anti-submarino, feito pelo Lockheed em 1941. Vamos lá aqui para dentro. Vamos pôr flaps, eu acho que dá para ver aqui os flaps por fora, exatamente. Vamos então levantar voo. Desapareceu-me daqui o cockpit. Já está. Ele tem um cockpit 3D e também tem um cockpit 2D que está aqui. Ok? Sempre é mais nítido o 2D, mas para levantar voo vamos aqui para o cockpit 3D. Tem aqui também as salas dos rádios e o resto do pessoal que está aqui atrás. O copiloto e essa coisa toda. Não é muito diferente aqui em termos de instrumentos do Model 18. Vamos lá então. Levantar voo, estamos aqui no Montijo, base aérea do Montijo mesmo, na margem sul do Rio Tejo ao pé de Lisboa, e segundo o Microsoft Flight Simulator, pelos vistos está a nevar aqui no Montijo, ou talvez seja só uma geadazinha. Então já estamos aqui no ar, vamos pôr a Gear Up. Vamos tirar aqui os flaps. Já está. Aqui é um bonito avião. Um pouco mais bonito por fora, portanto vamos aqui para fora. Ele é feito pelo Lockheed, utilizado pela Marinha dos Estados Unidos, pela Força Aérea dos Estados Unidos, pela Força Aérea Britânica e também dois dos maiores utilizadores foram a Força Aérea Brasileira e a Força Aérea Portuguesa. A Força Aérea Brasileira com 20 aviões e a Força Aérea Portuguesa que comprou 42 PV-2 em 1953 vieram substituir os Curtiss Helldiver, um avião muito mais pequeno do que este, na capacidade de luta anti-submarina. Eles que estavam estacionados precisamente aqui nos esquadrões 61 e 62 na base aérea do Montijo. Mais tarde, nos anos 60, então estes PV-2 Harpoon foram substituídos pelo famoso Lockheed P2V5 Neptune, bastante usado pela Força Aérea Portuguesa também para a luta anti-submarina, e estes Harpoons foram enviados, está ali de Lisboa mesmo à nossa frente. Aqui este cenário, enfim, tenho que arranjar aqui um cenário para Lisboa, porque o cenário padrão do Flight Simulator realmente deixa muito a desejar. Agora estava eu a dizer então que os Harpoons, os PV-2 Harpoons foram então enviados para Angola, Moçambique, onde formaram o Esquadrão 91, a operar em Luanda e na Beira, e foram usados também no teatro de guerras da Guerra Colonial. Lá eles serviram mais como bombardeiros e ataque ao solo e ocasionalmente também como aviões de reconhecimento. O último dos Harpoons portugueses foi retirado de circulação em 1975 e julga-se que o Museu do Ar em Sintra não está muito longe daqui. Portanto, se formos aqui na direção ali daquela montanha, um bocadinho antes de chegarmos à montanha, estamos em Sintra. Portanto, no Museu do Ar de Sintra eu já lá fui e já vi com os meus próprios olhos, está o que se acredita ser o último espécime de PV-2 na Europa. Não sei se no Brasil há ou não, eu não tive aqui informações sobre algum museu no Brasil que tenha este PV-2. Poderá ter, eventualmente, uma vez que a FAB também utilizou este avião. Também foi usado pela Força Aérea Australiana, pela Força Aérea Canadiana, África do Sul e até pela Força Aérea da União Soviética, é verdade.
Nova Zelândia também usou este avião. Outros operadores, exatamente, está aqui, Brasil usou 15 versão Ventura e 5 na versão Harpoon. A Itália usou 22 Harpoons, o Japão 17 Harpoons, a Holanda 18 Harpoons e o Peru 6. Está aqui no Brasil, sempre há um, ok? Se quiserem ver o PV1, este aqui é o PV2, mas o PV1 por fora é bastante idêntico. O PV1 é o tal, portanto este é o Harpoon, o PV1 é o Ventura. Se quiserem ver, está no Museu Aeroespacial no Rio de Janeiro. Se vocês estiverem no Brasil. Se estiverem em Portugal, então está em Sintra. Está no Museu do Ar. Isto é se eles não mudaram para Alverca. Mas normalmente os aviões grandes estão em Sintra. Nos Estados Unidos há vários em display. E que mais países é que tem? A África do Sul, Nova Zelândia e o Canadá também tem, e a Austrália também tem ainda aviões destes no museu. Bem, vamos tentar aterrar aqui então o nosso PV2 e vamos aqui voltar para dentro da cabine. Ora, Shift 1 temos aqui o cockpit 2D, Shift 2 temos rádios e piloto automático e Shift 3 temos GPS e é só. Vamos lá diminuir aqui a velocidade. Eu acho que ainda estamos um pouco longe de Sintra. Há Sintra e há Tires, se não me engano. Eu não sei bem qual é que é um, qual é que é o outro. Mas se a gente vir aí um aeródromo qualquer, nós aterramos. Ora, vamos lá ver se há aqui uma luz, porque isto está um pouco escuro. Se tiver aqui uma luz de painel, está aqui várias coisas. Battery switch, avionics, engine. Este faz alguma coisa? Pitot hit. Prop de-ice, este não faz nada. Rotating beacon, ok, então aqui são as luzes. Recognition lights, vamos ligar. Taxi lights, landing lights, vamos ligar as landing lights, também vamos precisar de qualquer maneira. Navigation lights, wing lights, vamos ligar também para ver o que é. Instrument lights, ora aí está. Throttle lever, não sei o que é que isto faz. Ui! Olha, encontramos ali o nosso aeroporto. Vamos então aqui para fora. Este aqui em princípio será Cascais, não é? Eu acho que não será Sintra. Vamos aqui para dentro, é sempre mais fácil de aterrar nesta vista. Vamos tentar diminuir aqui a nossa velocidade, vamos pôr flaps. Já temos as nossas luzes de aterragem. E vamos pôr então Gear Down. Aqui temos o Oceano Atlântico à nossa frente. E vamos então virar aqui para o aeroporto. Diria que isto será Cascais, não é? Vocês digam-me aí nos comentários se é Sintra ou se é Cascais onde nós aterramos. Estamos aqui quase a fazer stall, mas isto vai ser assim uma aterragem mais radical. Pois, parece-me um pouco pequeno para ser o de Sintra, mas eu posso estar errado. Eu não sei se vou conseguir aterrar isto. Estamos tão rápidos. Eu penso que isto é um Pilatus Porter, mas não é. Exatamente. O que é que acham, pessoal? É um go-around ou aterramos? Eu acho que é um go-around. Vamos lá fazer aqui o belo do go-around. Se calhar até conseguimos aterrar. Mas não vale a pena arriscar. Gear up. Vamos dar mais outra voltinha. Nós também estávamos altos demais.
Eu já tinha descarregado este avião há vários meses atrás, mas nunca voei muito com ele, por isso agora nem me lembro se ele está disponível no Flight, no FS Economy ou não. Talvez esteja. Eu vou deixar o link na descrição, como sempre isto é um avião freeware. Neste pack não tem as liveries, não tem as pinturas nem portuguesa nem brasileira, é tudo americano. Eu escolhi esta, pareceu-me mais bonita. Bem, vamos por outra vez gear down. Vamos tentar outra vez. Eu se calhar estou a dar aqui a curva curta demais, esse é que é o problema. Temos ali a base. Vamos então aqui voltar. Isto se calhar são umas manobras um bocado radicais para fazer com um avião destes. Onde é que está a pista? Está ali. Acho que agora vamos conseguir. Dá para ver ali pelas Papi Lights que estamos um pouco altos. Lá já estamos aqui bem devagar. Vamos aqui para esta pista. Ui, foi um bocadinho forte. Mas pronto, estamos aqui no chão. Sãos e salvos. Vamos tentar travar aqui um bocadinho. Sem virar o nariz. Vamos sair aqui da pista. Como é que a gente sai da pista? Eu devo ter aqui o trem de aterragem traseiro bloqueado. Eu não sei como é que se desbloqueia o trem de aterragem traseiro, portanto a gente faz assim. Ok, vamos esperar aqui, vamos travar o avião, vamos desligar. E podemos abrir a porta. Vamos então dar aqui um passeio em Cascais. Este foi o Lockheed PV2 Harpoon. Links na descrição. Se gostaram, já sabem, deixem o like, subscrevam para ver outros vídeos como este e vejam aí também no canto superior esquerdo a lista de reprodução para ver os outros aviões que eu já mostrei aqui. Portanto, até ao próximo vídeo. Fiquem bem.